Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Escola Bíblica Simplificada. Eu sou o irmão Dailson Santos e a partir de agora eu te dou boas-vindas, você que está nos acompanhando. E nós estaremos aqui dando continuidade ao segundo trimestre de 2022, concernente aos valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E a partir de agora estaremos aqui trazendo à tona o comentário online da lição de número 11. Para você que está chegando por aí, deixa sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo também. E se for o seu desejo, você que é novo, torne-se um inscrito para mais conteúdos. Então tá aqui a temática, lição de número 11. Sendo cautelosos nas opiniões. São os valores do Reino de Deus. Essa é a temática que estamos estudando nesse trimestre. Temas importantíssimos concernentes aos valores para nós cristãos, representantes do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então, para você que é um estudante, um aluno da escola bíblica, você também professor de escola bíblica, coordenador, a partir de agora está chegando por aqui mais um comentário e sempre estaremos aqui trazendo a reflexão relacionada a cada lição comentada. É importante essa ênfase a respeito dessa análise de cada uma das lições. Estaremos iniciando agora apresentando a lição de número 11. Texto áureo desta lição: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6:36. A verdade prática: quando julgamos as pessoas, nós colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Aqui, excelente colocação na nossa verdade prática aqui dessa lição. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Ainda continuando, a palavra-chave desta lição é cautela. Então, aqui uma temática importantíssima também para os nossos dias atuais, para que venhamos estar aqui refletindo a respeito disso, cautela. E a reflexão que nós podemos aqui trazer para essa lição é: nem tudo é o que parece. Então estaremos aqui enfatizando e refletindo a respeito aqui da nossa análise que costumamos como seres humanos fazer previamente muitas das vezes, mas temos que tomar muito cuidado, temos que refletir e ter cautela. Essa é a chamada de atenção que essa lição nos traz. Termos cautelas ao analisar alguma situação, alguma pessoa, em relação ao nosso ponto de vista, nossa colocação, nós temos que tomar muito cuidado. Então essa lição, ela vem aqui trazer o ensinamento, a chamada de atenção concernente a essas questões. Apresentando os pontos da lição, o ponto 1, não devemos julgar o outro. Ponto 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E o ponto 3, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Então esses são os pontos da lição de número 11. Iniciando aqui o primeiro ponto desta lição, não devemos julgar o outro. Então o primeiro ponto aqui, de uma forma resumida e simplificada, vai enfatizar que não temos autoridade para julgar. Então está aqui essa reflexão importante. O capítulo 7 do livro de Mateus detalha sobre o julgar, trazendo um paralelo entre julgar e medir. Mateus 7:2. Aqui podemos compreender que o fato de medir é por não conhecer a verdadeira característica. Então está aqui o julgar relacionado a julgar versus medir, relacionado aqui à referência Mateus 7:2. E o por não conhecer a verdadeira característica, por isso é medido. Então observe aqui essa reflexão no ponto 1 que é trazida aqui no detalhe. Observe que quando eu estou medindo algo é porque eu não sei a característica, a estrutura, o tamanho de algo, então eu estou medindo para saber ainda a característica. Então observe que aqui o julgar seria, digamos, eu medir alguém
ainda sem ter certeza da sua característica, sem ter noção realmente de quem é aquela pessoa. Então, muitas das vezes, esse raciocínio existe em nós, seres humanos, onde vemos alguém e por alguma característica externa da pessoa, acabamos medindo a pessoa aqui em forma talvez simplificada no nosso pensamento. De alguma maneira, nós acabamos ali fazendo um parâmetro com aquela pessoa, mas ainda não conhecemos aquela pessoa. Então, a referência aqui, Mateus 7,2, vai trazer aqui a ênfase a respeito do medir. E quando eu meço algo, quando eu estou medindo algo, é porque eu ainda não sei a característica ainda, a ênfase é aquilo que eu estou medindo. Eu ainda não conheço aquela estrutura ou aquela situação ou aquela pessoa que eu estou medindo. Então, por isso que o julgar é comparado ao medir. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Antes mesmo de conhecer, não podemos aqui estar tratando alguém com alguma forma, característica, ou talvez aqui atribuindo algo àquela pessoa sem mesmo antes conhecer. Então, fica aqui essa reflexão importantíssima. O capítulo 7 de Mateus detalha sobre o julgar, trazendo um paralelo entre julgar e medir. 7,2. O Senhor, sim, falava do que conhecia, o íntimo de cada um, não somente o parecer e não somente opinião ou por vista. Então está aqui essa reflexão importantíssima. O Senhor Jesus, quando falava, Ele mesmo estando na terra, o Senhor Jesus mesmo em forma humana, nós sabemos que o Senhor Jesus também era Deus. E o Senhor conhecia o íntimo das pessoas. Por isso, quando o Senhor falava, Ele tinha total autoridade e também autonomia, porque o Senhor Ele conhecia realmente. Então, o Senhor Jesus Ele falava daquilo que Ele entendia. E não podemos assim fazer dessa maneira sem também entender ou conhecer a pessoa. Nós não podemos medir simplesmente pelo parecer, pela forma que aparenta ser para nós, o que aparenta ser ou que não aparenta. Nós não podemos medir alguém dessa maneira. Então nós temos que tomar muito cuidado. O Senhor Jesus falava do que tinha consciência e sabedoria, mas nós não podemos nos precipitar em relação às pessoas antes de conhecê-las. E ainda assim, quando conhecemos alguém e nos aproximamos, nós nunca vamos entender o íntimo das pessoas. Então é preciso ser cautelosos. Então está aqui a chamada de atenção e reflexão desta lição de número 11. Nem tudo é o que parece. Essa é a nossa reflexão desta lição. Fica como análise aqui particular para nós, representantes do Senhor Jesus na terra. Segundo ponto, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. O segundo ponto vai enfatizar que não temos autonomia para julgar. Nós não temos autonomia para julgar. Então é importante essa reflexão, nós entendermos de que nós somos simples, falhos também, como todos são falhos, e de que não somos aqui seres capazes de julgar. Nós não somos pessoas capazes de julgar alguém, então não temos autonomia para isso. Precisamos ter ciência de que não somos melhores que outros. E se ainda que venhamos sobressair comparado a alguém, sejamos humildes. Então está aqui mais uma reflexão concernente ao ponto 2, de olharmos para nós. Isso aqui traz a ênfase de que podemos falhar, como qualquer um também pode falhar. E se ainda que venhamos sobressair comparado a alguém em alguma situação, em algo que possamos fazer talvez melhor do que alguém não consiga, e nós consigamos fazer, é importante que sejamos humildes e entender de que isso aqui não vai interferir ou nos fazer melhores ou grandes comparado a alguém, para que venhamos assim pensar de alguma maneira em querer julgar esta pessoa em alguma situação. Então está aqui essa reflexão importantíssima. A parábola do fariseu e o publicano é um exemplo que podemos trazer à tona aqui nessa reflexão, dentro do contexto do ponto 2. O fariseu dizia: não sou como os demais, e nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Aqui é somente um resumo concernente a essa parábola, qual foi aí pronunciada pelo Senhor. O fariseu, onde ele aí vai dizer que ele não é como os demais, que ele é alguém que jejua 2 vezes e de que dá o dízimo de tudo. E se compara aqui desfazendo do publicano. E o publicano agora nem levantou os olhos ao céu, mas pedindo ao Senhor: Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Então, nós vemos aqui um retrato simplificado de que o fariseu, ele se compara melhor do que o publicano, e aqui vai dizer as características de que ele vem estar sobressaindo ao publicano, e vai dizer, eu não sou como o publicano. Mas diferente aqui do fariseu, o publicano agora chega e vai dizer que ele não é digno e que precisa de misericórdia, e se assume como um pecador. Então está aqui um retrato comparativo que podemos absorver relacionado à referência da palavra do Senhor. E nós vemos aqui que nessa passagem o Senhor vai dizer, nessa parábola, de que quem saiu justificado foi o publicano. Lucas 18, 9. Então precisamos também tomar muito cuidado com certos posicionamentos. Esse aqui foi um posicionamento errôneo da parte aqui do fariseu. Sejamos diferentes desse tipo de autoridade da qual essas pessoas assumem, como os fariseus assumiam, achando que poderiam julgar alguém, subjugar alguém de acordo com aquilo que viam ou pensavam de alguma forma. Então nós não temos essa autonomia. Precisamos tomar muito cuidado e sermos cautelosos. Continuando, nem tudo é o que parece. Essa é a reflexão. Terceiro ponto. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Terceiro ponto vai enfatizar: o Senhor julga com justiça e misericórdia. Isso aqui é um resumo relacionado ao terceiro ponto, que o Senhor julga com justiça e com misericórdia. Essa ênfase que traz a respeito da misericórdia, porque se o Senhor fosse realmente severo conosco, nós estaríamos em uma situação complicada, mas o Senhor também usa, em meio à justiça, o Senhor também usa de misericórdia para conosco, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Então nós temos aqui que refletir a respeito disso, que o motivo de estarmos de pé hoje é pela misericórdia do Senhor, e que não somos melhores do que ninguém. Então o terceiro ponto vai enfatizar. E aqui trazemos a reflexão relacionada à referência também que fala da mulher adúltera. Prestes a ser apedrejada, conforme a lei de Moisés, o Senhor disse: aquele que não tem pecado seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E todos saíram. Nós vemos, de acordo com a referência que vai deixar aqui registrado, de que um a um foram saindo, e aí depois, em relação a essa passagem, nós podemos compreender de que ela vai perguntar e conversar ali um diálogo com o Senhor, e o Senhor vai dizer: olha, ninguém te condenou, e aí ele vai dizer: nem eu te condeno. Então vai-te e não peques mais. Referência de João, capítulo 8, 1 a 11. Nós vamos aqui compreender essa passagem que vai trazer a ênfase a esse momento no qual ali muitos estavam ali ao redor querendo apedrejar aquela mulher e também experimentando o Senhor Jesus para ver também qual seria o seu posicionamento concernente a isso. Então o Senhor Jesus agora mostra de que eles não eram dignos de estar subjugando ou julgando alguém, porque também eram falhos. Então o Senhor Jesus, de uma forma muito sábia, coloca essa questão diante destes que ali estavam e vai dizer: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, para nós, nos nossos dias, é importante refletirmos também a respeito disso. Nós não somos dignos de estar apontando ninguém concernente a falhas que alguém comete, porque também somos falhos, também cometemos nossos erros, também precisamos de misericórdia. Então nós não podemos ficar subjugando ninguém porque cometeu uma falha, porque está aparentando algo, ou porque nós talvez não gostamos da aparência de alguém. Então nós temos que tomar muito cuidado e sermos cautelosos nos dias atuais. Essa lição vem trazer aqui uma reflexão para nossas vidas, para que possamos não cometer o mesmo erro que muitos já cometeram. Que essa lição aqui possa ficar para nós de que não somos dignos de julgar, e de que se o Senhor realmente fosse nos julgar de acordo à sua severidade, nós estaríamos em uma situação complicada. Mas o Senhor tem sido também misericordioso para conosco, porque muitas das vezes alguém falha em um ponto da sua vida, mas nós falhamos em outro ponto. Então muitas das vezes as pessoas costumam apontar demais alguma falha de alguém, mas muitas das vezes esquece também da própria falha que tem cometido. Então tá aqui uma reflexão importante. Antes de pensar em apontar alguém, precisamos analisar a nossa vida e enxergar as nossas falhas também. Continuando, precisamos ser cautelosos, nem tudo é como parece ser. E não somos melhores que ninguém, apenas somos diferentes uns dos outros e necessitados
de misericórdia. Então aqui para nós caminharmos para o resumo final, precisamos ser cautelosos. Nem tudo é como parece ser. Não somos melhores que ninguém, apenas somos diferentes uns dos outros e necessitados de misericórdia. Então está aqui de forma bem simplificada e prática para a compreensão. Nós não somos pessoas melhores que ninguém. Não é porque eu consigo louvar bem, pregar bem, ou tenho uma boa oratória, porque eu me comparo melhor do que aquele irmão que tem dificuldade na oportunidade. Eu não posso estar agora subjugando ou julgando o meu irmão por nenhuma outra forma, ou relacionado a isso, ou coisas até mais graves assim. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes nem tudo é o que parece. Muitas das vezes nós somos surpreendidos e o Senhor ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Temos que tomar muito cuidado, temos que tomar muito cuidado em relação ao nosso posicionamento. Tem que ter cautela na hora de se posicionar. Temos que falar de coisas que nós temos segurança. Temos que nos posicionar de forma sábia diante da presença do Senhor e diante da presença daqueles que estão à nossa volta. Nem tudo é o que parece. Então, essa é a reflexão dessa lição. Nós deixamos aqui esse comentário na Escola Bíblica Simplificada. Por aqui vai ficando este comentário. Eu quero agradecer a sua companhia, você que tem nos acompanhado nos conteúdos, curtido, comentado, compartilhado também esse conteúdo. Você que é um inscrito, você é aluno, você é professor, você é coordenador também de escola bíblica dominical. Então, para você que está à frente às classes, sempre esteja preocupado com cada um dos seus alunos, acompanhando, valorizando os seus alunos. Cada aluno ele é importante, ele é especial. Todos têm o seu valor em meio mesmo à sua simplicidade. Então, temos que cuidar dos alunos, está buscando a sua participação, incentivando, porque a opinião dos alunos ela contribui para o crescimento e o aprendizado. Então nós temos que estar refletindo a cada dia e vamos continuar sendo cautelosos. Por aqui eu agradeço a sua companhia e até o nosso próximo conteúdo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.